Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do terceiro abecedário espiritual de Francisco de Osuna. Estamos no 11º tratado, nosso 35º encontro, onde nesse 11º tratado, onde Francisco de Osuna admoesta a trazermos sempre Deus na memória, lembrando sempre de Deus e chamando-o com suspiros. Vamos trabalhar o capítulo 1 e 2. Os que costumam agir contra a razão também costumam entender mal as admoestações e os santos conselhos, pois não querem se comportar corretamente. Trabalham para perverter as boas doutrinas aos seus vícios. Querem que elas digam o que eles fazem para justificar as suas próprias ações, para que eles não tenham que fazer o que elas dizem. Distorcem as regras para o seu modo de vida, em vez de mudarem para agirem conforme a elas. Elas querem adaptar todo bom conselho às suas necessidades pessoais e não colocar a sua vida a serviço, da boa sabedoria. Elas querem que as coisas hajam segundo o seu próprio propósito, então não tem sentido nenhuma mudança. Dizem que deixaram as riquezas. Algumas pessoas falam, não, eu abandonei as riquezas, sou uma pessoa pobre, abandonei tudo, toda a riqueza por amor a Cristo, por exemplo. Mas trabalham por outros caminhos para retornarem a elas. Obtêm outras riquezas, outros apegos. Têm-nas sempre na memória e suspiram a Deus para que lhes restitua o que perderam. Quer dizer, abandonam, mas não abandonam o desejo de poderem obter as seguranças que eles colocavam como seguranças, que no caso eram as riquezas, ou então buscar outras seguranças, outras riquezas que deem sustentação à vida delas. Não é uma gratuidade de lançar-se totalmente em Deus, confiar totalmente nele. Quando nós ouvimos Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3 em diante, onde Jesus fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito. Não se trata de pobres de espírito, que é uma questão pejorativa, em espírito, que lembra a dimensão dos pobres de Javé do Antigo Testamento. Pobres em espírito são aquelas pessoas, mesmo que tenham as coisas, mas que sabem que, mesmo tendo as coisas, a sua única riqueza é Deus, e que não é capaz de trocar Deus por nada neste mundo, porque nenhuma coisa material pode sustentar a vida de uma pessoa. Elas dão certas estruturas, mas elas não são a razão do viver da vida das pessoas. Então Deus é a verdadeira riqueza. E às vezes as pessoas estão em busca de certas riquezas, renunciam a umas, mas buscam outras riquezas, buscando seguranças passageiras e efêmeras. Outros trazem sempre à lembrança as injúrias que receberam e não pensam em outra coisa. Aumentam as ofensas recebidas e convencem-se
da própria inocência, sempre justificando o seu erro, sempre dando justificativa. Uma coisa é a pessoa ter consciência do seu erro. Errei. Sou humano, errei. Podia ter tido um discernimento maior, não tive. Agi mais pelos sentidos e desejos do que por uma razão. Capaz de avaliar a situação, errei, mas confio no perdão de Deus, procuro o perdão de Deus. Isso é uma atitude madura. A atitude imatura é: eu errei, mas errei porque fulano de tal me fez agir desse jeito, fulano de tal me provocou isso, porque essa situação me colocou isso, porque essas coisas me fizeram ser seduzida, sempre colocar a culpa no outro. É como se fosse lá no livro do Gênesis. Onde está Adão? Não foi eu não, foi a mulher. Onde está a mulher? Não fui eu não, foi a serpente. A pessoa nunca assume a sua responsabilidade do seu ato, de que ela consentiu, ela agiu. Se ela foi seduzida, mas o consentimento depois foi dela, então ela tem que assumir a responsabilidade do seu ato. Não ficar buscando subterfúgios, através de outras pessoas para justificar o seu próprio erro. Então, essas pessoas que ficam lembrando as injúrias, receberam, não pensam outra coisa senão vingar. Exatiçam o desejo da vingança e suplicam a Deus que lhes faça justiça. Então elas estão sempre apegadas às ofensas recebidas, mas guardam sempre aquele rancor e pedem a Deus que possa agir, para poder fazer justiça a ela. Então, desejando às vezes que Deus possa fazer algum mal, entre aspas, contra ela, como se Deus pudesse ter algum princípio do mal. Não, Deus não tem conhecimento do mal. Deus não age pelo mal. Não existe consciência do mal em Deus. Deus é o sumo bem. Alguns também guardam os deleites da vida passada no coração e com suspiro pedem a Deus para voltar àqueles primeiros tempos e procuram modos de recuperar o que deixaram. Ainda que clame a Deus com suas palavras, podemos perceber pelas suas intenções que, na verdade, todos eles chamam pelo demônio. Voltar aos prazeres passados, essa memória daquilo que foi bom no passado e ficar apegados a essas coisas. Devemos esquecer os vícios, a imaginação depravada, que é a casa do demônio, afastar-nos dos perversos e desejar o reino de Deus que nos está prometido. O Senhor tem sempre na memória a alma, a vida, que o ama e o chama com suspiros. Agora ele vai falar da memória, a memória de Deus. Se eu me esquecer de ti, ele cita, então, o Salmo 136, Salmo 136, versículos 5 e 6. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha mão direita se paralise, que minha língua se me apegue ao palato. Se eu não me lembrar de ti, se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Jerusalém, aqui é uma leitura alegórica, é a alma espiritual e pacífica dada ao recolhimento. É a realidade de voltar-se ao mais profundo de si mesmo, onde está a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira memória. Se correspondes a Deus e o serves, deve ter presente esse juramento de Deus. Por isso, precisa tê-lo como princípio de sua alegria, desejá-lo e suspirar sempre por ele. Ele, tal como dizemos neste tratado,
Lembra-te sempre de Deus e chama-o com suspiros. São os desejos profundos. Nem todos os desejos são maus. Santo Agostinho lembra, o desejo de Deus é um desejo bom. Existem desejos que estão atados a certos deleites, como nós podemos dizer, que muito mais escravizam o homem do que libertam o homem. Um desejo de liberdade é um bem, mas um desejo que dá apegos escraviza. E esse desejo que escraviza não liberta o ser humano. Ele está sempre buscando razões para poder se tornar escravo de certas realidades que não lhe farão felizes, mas que na busca da liberdade nós então vamos encontrar sentido. Erich Fromm tem um livro chamado Medo à Liberdade, onde ele faz uma distinção entre liberdade de e liberdade para. A liberdade da escravidão para a terra prometida, para a liberdade. Há um processo. Uma memória que me leva ao passado e me prende ao passado, por exemplo, no livro do Êxodo, quando o povo de Deus lembrava das cebolas do Egito, das carnes, das panelas do Egito. Quer dizer, o desejo de manter a realidade do passado que dava segurança, que as panelas do Egito, as carnes do Egito, aquela segurança, e a realidade, entre aspas, o preço da liberdade, onde se deve renunciar àquilo que mantinha uma das estruturas da escravidão, porque a luta da liberdade é confiar mais na realidade, muitas vezes que nós não conhecemos, mas acreditamos e buscamos na esperança, do que ficar voltando a esses artifícios do passado que não nos fazem felizes nem livres. Essa primeira parte do livro do Medo da Liberdade, Erich Fromm, é interessante. Capítulo 2. Como devemos trazer a memória sempre ocupada? Este tratado nos admoesta a ter a memória sempre ocupada. Digo sempre porque nossa memória é de tal natureza que, ainda que a queiramos desocupar, ela mesma se ocupa com o que nós não queremos. Infelizmente, existem alguns homens que se assemelham aos linces, são tipos de homens que ele vai apresentar, que, segundo São Jerônimo, somente se lembram daquilo que está na frente deles. Eles não pensam nas coisas passadas. São imediatos. Há também os abobados, que são os descuidados e ficam com boca aberta entre os mosquitos. A memória é a vida dos sábios, pois nela vivem as coisas que já morreram e é o lugar onde está o tesouro dos que sabem. A Arca da Verdade, livro vivo e ventre, onde guardamos nossos filhos para que não morram pelo esquecimento. São Gregório diz que o esquecimento é um tipo de morte e por isso Deus não esquece, tendo em sua memória eterna tudo o que vive. Ainda que uma coisa morra, não morre na memória de Deus. Ele tem tudo registrado e conhecido no livro da vida. Por isso eu jamais posso, ao olhar o passado, esquecer o passado. O esquecimento é um tipo de morte. Eu devo ter na memória o passado e ver no presente o resgate do passado, mas como uma história que dá sentido ao presente. Então, não é esquecer,
esqueça aquilo que você foi. Não, não esqueça, não. Tenha memória daquilo que você foi, para que no tempo presente você tenha consciência daquilo que você é. Nós somos consequências dessa memória. Não sejas tão esquecido, tu que és a imagem de Deus. Não sejas como o estômago de um doente incapaz de reter alimento, pois tua vida espiritual será muito pobre se não retens o manjar da boa doutrina. Aos que se afastaram do mundo, aconselho a se lembrarem sempre do dia em que entraram na religião, na fé, e celebrarem o dia em que decidiram procurar a perfeição. Então, não esquecermos a memória do nosso batismo, onde nós participamos do mistério da cruz de Cristo, morremos com Cristo para ressuscitar com Ele, a graça que nós recebemos, o momento em que da nossa conversão, o momento da nossa busca de Deus, a transformação que isso traz na vida da pessoa. Lembre-se dos desejos e propósitos que tinham, cumprindo o desejo do Senhor que diz: conservareis a memória deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão. Porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Êxodo capítulo 13, versículo 3. O povo de Israel sempre traz memória da saída do Egito, da escravidão, porque essa memória traz com eles a consciência da liberdade. Então, não é esquecendo da escravidão que eles vivem, mas é lembrando a escravidão para poder dar sentido àquilo que eles vivem hoje. Sim, devemos ter na memória o feliz dia em que o Senhor nos tirou da casa de servidão, dos maus costumes e da contínua ocasião de pecar, onde os que aí ficam servem o demônio com grandes fadigas. O Senhor nos chamou para si por puro amor. Fazer essa experiência do amor. Eu sou amado por Deus. Sou resgatado por Deus. O amor divino me faz diferente. O amor divino me faz um outro. É descobrir essa realidade tão rica, tão profunda do sentido da nossa existência. Tudo por amor. E não porque os servimos melhor do que o fariam os que ficaram no mundo se os tivesse chamado. Se contemplas como eras, verás que estás melhor. Lembra-te daquele dia em que te vestistes com a roupa do homem novo, que é o batismo. Conserva o bom desejo. Agradece ao Senhor cada vez que te recordares desse dia. Merecerás tanto quanto merecestes então. Sempre trazer memória. Sou um batizado, vivo como batizado, vivo essa graça divina, essa graça que Cristo me deu, viver essa graça também no momento da conversão, no momento da busca de Deus, o sentido da vida, que é sempre o sentido melhor. Os que são devotos da paixão do Senhor, procurem terem sempre na memória, como os grandes santos, que sempre não só memorizavam a paixão de Cristo, mas se inseriam dentro dessa paixão de Cristo, se viam dentro dessa paixão de Cristo e viam todos os efeitos dessa graça divina através dessa memória. De São Bernardo, que qualquer pessoa que tem sentido cristão sabe quanto aproveita a piedade recordar ao menos em algum momento do dia os benefícios da paixão e redenção de nosso Senhor. Guardá-los na memória é como comer e beber espiritualmente o seu corpo e seu sangue, tal como ele ordenou. Quanto à lembrança de Deus, São Bernardo não assinala um tempo, querendo que ocupemos o tempo todo nisso. A piedade que vale é a contínua lembrança de Deus. Que em nenhuma hora do dia o servo de Deus fique sem o exercício do recolhimento. Sempre está voltando essa oração, dessa vida, essa intimidade com Deus, né? Essa intimidade diária, constante com Deus.
tudo que me faz lembrar a Deus seja colocado na memória. Por exemplo, se passa diante de um jardim, a beleza do jardim, você contemplar o Criador através da beleza do jardim. Né? Por exemplo, às vezes você vê até uma pessoa bonita, você vê e fala assim, né? Você não admira aquela pessoa bonita, mas o autor de toda beleza, que é Deus, onde você vê no mundo inteiro tantas belezas, e você ser capaz de memorizar a partir da beleza o grande belo que é o próprio Deus. E que motivo tem um homem para se lembrar de Deus? Uma motivação do homem para lembrar de Deus. Diz Santo Ambrósio que somente a memória tem remédio para a ausência de um bem passado e para a esperança do que está por vir. O passado cura, a memória tem um remédio da ausência de um bem passado. A memória cura, o recordar cura. Na psicologia, isso reflete sobre a questão daquilo que se chama lucidez. A verdade para a psicologia, é a lucidez, a luz, dar a luz, a maiêutica. Quando você consegue dar a luz da realidade que está numa memória às vezes sufocada e você consegue relê-la pela luz, você resgata a sua realidade, a sua história. Dá como exemplo nossos primeiros pais que no deserto, no desterro, como remédio para suas fadigas, lembravam-se da harmonia do jardim do paraíso, da árvore da vida, da inocência e justiça, em que viviam e da obediência que lhes rendiam as criaturas. E os filhos de Israel consolavam-se do árduo trabalho, lembrando-se da terra prometida. Era-lhes fácil lembrar do que tinham visto, mas como Deus é invisível, não é imaginável, nem homem algum o viu, porque é custoso tentar lembrar-se dele. Diz São João, no capítulo 1, versículo 18. Deus ninguém jamais viu o Pai, o Filho unigênito que está voltado ao seio do Pai, que nos deu a conhecê-lo. Uma expressão interessante. Pai ninguém jamais viu. É uma negação restritiva, absoluta, jamais viu. O Filho unigênito que está voltado ao seio do Pai, a preposição usada é prós, o Filho está diante da face do Pai, próximo, diante do Pai. É que nos deu a conhecê-lo. Conhecê-lo é exegesator, significa o Filho é exegese do Pai. É aquele que dá ao conhecimento do Pai, a explicação do Pai. Então, mas, como suas excelências são muitas, por elas podemos conservá-la na memória. Então, vamos conhecer o Pai através das realidades que nós possamos perceber pelos sentidos, a natureza, tudo aquilo que nos faz lembrar o Criador. Segundo um santo doutor, as propriedades divinas movem ao amor e à devoção para com o Senhor. Pois aí podemos ter a memória de Deus, se atribuirmos a Ele, mais do que as criaturas, as coisas boas que percebemos. Sem lenha, não nos podemos aquecer. Mas não é a lenha que nos esquenta, e sim o fogo que a consome. A água te refresca, mas espiritualmente é Deus que te refresca muito mais. Mais te abriga Deus que a roupa que vestes. Mais te alegra e deleita Deus que a beleza e o perfume das flores. Mais te mantém Deus que os alimentos. Se pensas em várias outras coisas como essas, poderás ter continuamente Deus em tua memória, já que continuamente utilizas as coisas e em todas Deus atua. Então, valorizar as realidades que nós possamos perceber e descobrir nela o autor
que é autor de tudo aquilo que é benefício nosso, para nós. Deus te mantém mais que o pão, te dá forças mais que o vinho, te adoça a alma mais que o mel. No entanto, todas essas coisas não prestes atenção. Ao tomar vinho, lembra-te da vinha, mas não de quem criou a vinha e dá sabor, cor e fragrância ao vinho. Se Deus se afastasse, a vinha e o vinho voltariam ao nada de onde vieram. Esforça-te por lembrar mais de Deus, que continuamente te serve. Sustenta até os pés da cama onde repousas. Administra o ar com que falas e respiras. Mas deves saber que, se neste mundo fazes mau uso do que te dá, ele te pedirá contas no outro. É certo que não poderias matar um homem se Deus não te permitisse levantar um braço para feri-lo, mas ainda que respeite a tua liberdade por agora, depois se vingará de ti e pagarás as injúrias que fizeste nesta terra. Serás forçada a lembrar das tuas más ações e da justiça divina, porque não quiseste recordar os bons serviços que ele aqui te prestou. Então, Deus, sempre com a referência primeira e referência última da nossa vida, porque esse recordar de Deus, recordar, lembrar, trazer ao coração a realidade divina, onde nós podemos contemplá-lo nas pessoas, nas coisas do mundo, lembrar sempre do autor de toda a criação. Então, se ele não nos sustenta, nós não existimos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.